Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo quero falar sobre um assunto muito importante que vem ganhando bastante repercussão nos últimos dias, semanas, que é então o caso da Americanas. Foi descoberto então um rombo de mais de 40 bilhões. Primeira notícia, a primeira informação era de que era de 20 bilhões, mas já mais do que dobrou esse valor, então são mais de 40 bilhões. E agora eu quero então trazer alguns pontos aqui que já mostravam que não era um bom investimento, mas é claro que depois que tudo isso acontece é muito mais fácil falar isso, mas eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês e também alguns indicadores que já mostravam que era uma empresa muito arriscada. E é claro que esse rombo era bastante difícil dos investidores perceberem, porque era um erro da própria empresa, estava mal lançado. Algumas coisas que eu vou explicar aqui para vocês e também então o que eu penso sobre o momento da empresa, se é um momento então depois de uma queda gigantesca de investida, apostar então numa recuperação da empresa, se é um momento de aguardar ou se é um momento então de ficar longe dessa empresa. E antes de eu trazer então todas essas informações para vocês, eu peço para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui, meu nome é Júnior Rafael, sou criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você pode então assistir primeiro o vídeo, ver se o conteúdo realmente vai te ajudar, é um conteúdo bom, e depois então você curte e se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, eu já estou aqui no site Status Invest, que é um dos meus preferidos, então, para analisar ações. E aqui, então, como vocês podem ver, atualmente, o código da ação é AMER3, então é Americanas SA, que é um grupo de várias empresas. Ela está custando, então, 71 centavos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Como vocês podem ver, caiu 29% na última vez. E olha aqui que interessante. Foi o mínimo, então, atualmente está no mínimo nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano. E o máximo nesse último ano foi R$ 35,80. Teve então uma queda em 12 meses de 97,88% e o dividend yield, ó como esse indicador pode enganar, tá em 87,46%. Isso por quê? Porque a Americanas pagou 62 centavos por ação. Então, como a ação tá quase custando a mesma coisa que ela pagou, tá esse dividend yield elevado. Só que desde que a empresa caiu tanto, ela não pagou mais dividendo e isso não deve acontecer mais pelos próximos anos. Então acaba sendo mentiroso esse indicador aqui. Então isso você sempre tem que tomar cuidado. Vamos pegar aqui só no Google para dar uma olhada, para mostrar alguma coisa que eu acho interessante, porque aqui no Google você consegue ver então em porcentagem. Então aqui ó, nos últimos 5 dias a ação caiu 70,42%. Isso é uma queda muito forte. No último mês foi 92,27%. Nos últimos 6 meses foi 95,44%. No ano de 2023 foi 92,14% e nos últimos 12 meses, então, 97,92%, em 5 anos, 96,55%, e olhando para o máximo, desde que ela fez o IPO na Bolsa, que foi aqui em 2007, a ação perdeu 99,02% do seu preço, então é uma queda muito forte mesmo. Inclusive, como vocês podem ver aqui, é uma ação que lá em 2007, quando fez o IPO na Bolsa, entrou na Bolsa, ela começou em alta, caiu bastante, ficou longos anos muito abaixo do que ela foi negociada no IPO e ela recuperou, então chegando inclusive aqui em 2020 a R$120. Imagina quem comprou a R$120 uma ação que está custando hoje menos de R$1, e aí depois disso só desandou. Mas depois do rombo, da notícia desse rombo, que ela caiu realmente bastante. Então, se for olhar aqui, é no último mês que ela teve essa queda acentuada, que ó, foi no dia 11 de janeiro. Até ali ela custava R$12, agora está custando menos de R$1. Foi aqui então a principal queda que fez então muitos investidores perder bastante dinheiro. Então vamos fechar aqui. Então vamos descer um pouco aqui para baixo. É uma ação que tem bastante liquidez, é bastante negociada, bastante conhecida do novo mercado, o que mostra que mesmo uma empresa que segue as melhores políticas da B3, ainda assim é um risco, então você não pode só se apegar a isso, mesmo tendo um tag along de 100%, o risco ainda é grande, porque pode acontecer o que aconteceu aqui, que é fraude contábil. Aqui nos indicadores, então, vocês podem ver que o dividend yield 87,46% é muito fora da realidade. Se você olhar o histórico aqui, está abarcando 6,43% em 2022, deveria estar aparecendo aqui os outros anos, mas pelo que eu sei, ela teve vários anos que ela não pagou, porque ela teve muitos anos
anos de prejuízo. Então vamos fechar aqui. O PL também é um indicador que está bem distorcido, como vocês podem ver. Então, inclusive aqui tem vários anos negativos, justamente porque a empresa dava prejuízo. Desde 2011 ela deu prejuízo até 2020. Então mostra realmente que era uma empresa já problemática, com bastante problemas. O endividamento aqui na questão dívida líquida sobre o PL não é tão elevado. Para EBITDA já é uma dívida bem elevada, 2,87. É elevado para esse tipo de empresa que trabalha então com mercadorias. Esse nível de endividamento só é indicado para empresas com bastante caixa operacional, que geram muito caixa e que são então empresas com muita previsibilidade, que é o caso então das empresas de energia elétrica, principalmente as transmissoras. Dependendo do setor, como por exemplo distribuição, já é uma alavancagem muito alta, já teria que tomar esse cuidado. Então, se você for olhar aqui outros indicadores que chamam a atenção, é principalmente aqui a margem líquida de 0,15%, uma margem ridícula que já foi negativa por vários anos. Então isso mostra que a empresa não tem praticamente nada de resultado das mercadorias que ela vende. O ROI também é ridiculamente baixo, como vocês podem ver, foram vários anos negativos e agora então 0,28%. Eu já disse em vários vídeos aqui, eu acho interessante uma empresa que tenha pelo menos 10% de ROI. Então olha aqui como o resultado da empresa era muito ruim e mesmo assim tinha investidores, tinha analistas, profissionais do mercado indicando essa empresa. Então realmente é muito estranho, porque é uma empresa que não tinha números interessantes. Vamos dar uma olhada um pouco mais aqui. Então no dia 31 de janeiro de 2022 ela pagou esses 62 centavos. Então por isso que está com esse dividendo muito elevado. Se puxar aqui para o máximo, a última vez tinha sido em 2011, 4 nem 5 centavos. Então é uma empresa que não costumava pagar dividendo. Aqui no payout é praticamente sempre zero, porque ela não costumava pagar. Inclusive em 2021, quando ela pagou, deu 101,26%, então mais do que ela deu de lucro. E agora então aqui o detalhe, que o valor de mercado da empresa está em 640 milhões de reais e era uma empresa que valia muito mais. Vamos pegar aqui a calculadora para nós ver quanto ela estava valendo antes. Vamos colocar aqui. Antes ela estava custando então 12 reais antes dessa queda, vezes aqui então o número de papel, 902 milhões, 529 mil, 503. Ela tinha um valor de mercado de quase 11 bilhões de reais e agora ela não está valendo nem 1 bilhão, está praticamente meio bilhão de reais. Então teve uma queda muito forte. É uma empresa então que está num momento muito turbulento. Aqui mostra inclusive as empresas relacionadas do mesmo segmento, que seria aqui, por exemplo, está mostrando lojas americanas, só que houve uma fusão aqui então do código. Esse código aqui não tem mais, é esse código AMER3, o código da empresa mesmo. Vamos olhar aqui embaixo a DRE, que eu acho importante olhar sempre esse indicador, para mim ele é muito relevante. Puxando aqui para o máximo, vocês podem ver que aqui em 2009 a empresa ela tinha 62 milhões de reais de lucro líquido com uma receita de 3,6 bilhões. Para 2010 ela teve menos lucro líquido, 33 milhões e meio, para uma receita líquida de 4 bilhões. Em 2011 ela teve menos 90 milhões praticamente de prejuízo, com uma receita líquida de pouco mais de 4 bilhões. Teve prejuízo de novo em 2012, muito maior. Teve mais prejuízo em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, em 2019 também. 2020 ela também teve prejuízo e em 2021 ela voltou a dar lucro de quase meio bilhão de reais. Só que aqui então o que deu o lucro realmente foi uma fraude contábil. Então uma empresa que não deu lucro aqui desde 2011, ela não dava lucro. 2021 teoricamente ela deu. Então foram 10 anos sem dar lucro e mesmo assim tinha muita gente que achava a empresa um bom investimento. Eu não consigo entender isso aí. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, o EBITDA da empresa é um resultado muito fraco. A geração de caixa dessa empresa era muito baixa, como vocês podem ver. Em 2020 ela gerou só 867 milhões de reais. Em 2021 ela fez pouco mais de 2 bilhões e nos últimos 12 meses estava dando um EBITDA de pouco mais de 3 bilhões, mas é uma empresa que precisava gerar até mais do que isso, principalmente pela dívida que ela tem. A dívida aqui, inclusive, muitos não entenderam o que foi esse rombo. Esse tipo de empresa como a Americanas, que trabalha então com muito giro de capital e tem muito gasto com fornecedores, o que eles faziam? Eles então compravam produtos, ficavam devendo para os fornecedores e para não ficar devendo para os fornecedores,
fornecedores, eles emprestavam do banco, pagavam então a dívida com esses fornecedores e eles tinham então essa dívida com o banco. Só que houve erro contábil ou fraude contábil, provavelmente fraude contábil, onde eles não estavam colocando essa dívida que eles tinham com os bancos. Então, eles emprestavam dinheiro do banco para pagar esses fornecedores e simplesmente nos balanços contábeis essa dívida sumia. Eles não colocavam essa dívida que eles tinham com o banco. Acabava que eles estavam comprando todos os produtos de graça. O estoque era totalmente gratuito, porque na contabilidade não estava aparecendo essa dívida que eles tinham, que antes era com fornecedores, mas eles pegavam então dinheiro do banco para pagar fornecedores. A dívida então é com os bancos, inclusive é uma dívida de mais de 40 bilhões, só que não estava sendo lançada contabilmente essa dívida. Então por isso que houve esse rombo gigantesco. Essa é a forma mais resumida aqui para explicar para vocês conseguirem entender o que aconteceu. Então, em todos os números que eu mostrei para vocês aqui, os resultados da empresa já eram muito fracos. A empresa não tinha resultados bons, 10 anos dando prejuízo, então não tinha motivo para um investidor gostar de uma empresa desse tipo. Além de ser um dos setores mais complicados, que é o setor então de varejo, um setor muito concorrido, com margens muito baixas, com lucratividade muito baixa, a rentabilidade praticamente não existia, como vocês viram nos indicadores da empresa, margem líquida de 0,15%, o ROI de 2,8%, indicadores ridiculamente ruins. E aqui então a notícia que saiu no UOL, então a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial das Americanas. Então por que as Americanas fez esse pedido? Justamente porque ela tinha pouco mais de 800 milhões de caixa, que ela tinha então, só que a dívida de 43 bilhões, quando estourou isso, saiu essa notícia, os bancos correram, queriam então o mais rápido possível receber o seu dinheiro para eles não acabar tomando calote. E aí a empresa ia simplesmente ficar sem nenhum caixa, não ia conseguir mais fazer nada, não ia conseguir pagar funcionário, não ia conseguir pagar fornecedor, simplesmente falir. Então, para isso não acontecer, ela fez um pedido de recuperação judicial, que aí então por 30 dias os bancos não conseguem mais fazer cobrança, ninguém consegue cobrar Americanas, justamente para ela se estabilizar, para ela montar uma estratégia, para ela tentar se alavancar de novo. Então, por isso que a empresa fez esse pedido de recuperação judicial. É uma manobra que é possível que as empresas tenham esse direito justamente para elas não irem à falência. Então, como vocês podem ver aqui, foi aceito o pedido de recuperação judicial, então teve um prazo de 48 horas para que a empresa apresente a lista completa de todos os credores, com o detalhamento de toda a dívida, e ela declarou então 43 bilhões de dívida, porque são então cerca de 16.300 credores, é muita gente esperando receber dinheiro, até o terceiro trimestre de 2022, que foi o último balanço financeiro. Antes da revelação do rombo dos balanços das Americanas, a empresa ela informava um endividamento bruto de 19,3 bilhões. Então era um endividamento bruto, não era nem endividamento líquido. E agora então mais do que dobrou a dívida real da empresa. Então o que diz a decisão? O juiz ele também determina a intimação para que os bancos cumpram a decisão cautelar do dia 13, então que suspende a possibilidade de cobrança de dívidas da empresa pelo prazo de 30 dias. Então nenhum banco, nada pode cobrar essas dívidas que a Americanas tem com eles. E eles alegam então que os bancos Votorantim, Bradesco, Safra e Itaú, eles não cumpriram a medida e fizeram então compensações em contas correntes da varejista. Então também tem todo esse rolo aqui, os bancos eles podem recorrer dessas decisões, então tem muita coisa aqui que vai acontecer ainda. Segundo a decisão, a varejista deverá usar os recursos exclusivamente para o fluxo de caixa da sua atividade empresarial, então justamente ela também não pode gastar esse dinheiro, tem que utilizar justamente para continuar a empresa enquanto isso. Diversos credores entraram e recorreram na justiça então contra a liminar, e só o BTG Pactual teve uma decisão favorável até o momento, e pela manhã a empresa tinha revelado estar com apenas 800 milhões em caixa, como eu já falei para vocês, dos quais parcela significativa estava injustificadamente indisponível para movimentação, justamente porque os bancos estavam bloqueando esse dinheiro para poder receber a dívida que tinha. Então a administração judicial será exercida por Bruno Rezende do escritório, aqui tem os outros nomes. A empresa agora tem 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial e para demonstrar sua viabilidade econômica e conseguir a aprovação dos credores. Então esse pedido aqui foi só o primeiro passo para começar. Agora eles vão ter que fazer todo um estudo, vão ter que apresentar um plano de recuperação judicial para mostrar então que é economicamente viável fazer isso, vão ter que provar isso e vão conseguir então a aprovação de todos os credores, para eles justamente então conseguir manter a empresa e não precisar declarar falência. É só o começo de uma novela. E aí tem muitas pessoas olhando para essa queda nas ações aqui de mais de 90% e imaginando que é uma oportunidade porque a empresa não vai quebrar. Ninguém sabe
sabe o que vai acontecer. Primeiro tem que entender qual que é o plano da empresa, se ela vai conseguir a recuperação judicial, se ela vai mostrar uma viabilidade econômica então para ser recuperada esse rombo gigantesco que ela tem. Então não é tão simples assim. Aqui então tem mais informações, vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, então vocês podem ver aqui mais sobre a informação aqui. Esse então no site da UOL. Então basicamente a empresa aqui tem muita coisa para acontecer. Eu acho que não é momento de investir, de fazer nada nesse negócio, porque você não sabe o que vai acontecer, se a empresa vai conseguir viabilidade econômica. É claro que tem os investidores famosos, conhecidos como os 3Gs, que principalmente é liderado pelo mais famoso de todos, que é o Jorge Paulo Lemann. Então imagina-se que eles vão aportar dinheiro justamente para ajudar a empresa, mas não existe certeza nem nada, precisa esperar então para entender como a empresa vai proceder, se ela vai conseguir recursos, vai conseguir a recuperação judicial, e então precisa do estudo da viabilidade econômica para nós poder analisar, porque os investidores possam ver se realmente a empresa tem um caminho para poder então melhorar os seus resultados, para ser recuperado esse rombo, ou se ela não conseguir apresentar algo que é possível, os investidores não devem nem pensar em investir na empresa. Então por isso que eu não acho que é um momento interessante para olhar para a empresa agora. O ideal seria esperar para ver então os próximos passos da empresa, o que ela pretende fazer, e aí sim então depois com mais clareza sobre isso, aí sim poder tomar uma decisão de investir ou não na empresa. Comenta aqui embaixo então se você já era investidor da Americanas ou se você estava de olho na empresa mas não chegou a investir, e o que você acha? Será que a empresa se recupera de novo? Comenta aqui embaixo, vamos ver então o que os outros investidores pensam sobre a empresa. E depois então de todas essas informações, eu peço para curtir esse vídeo. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar muitos investidores a ter uma clareza mais sobre os investimentos, sobre as lojas americanas. Então é importante trazer informações sempre e sempre buscar bastante refletir sobre os investimentos antes de tomar uma decisão e buscar o máximo de informação para ajudar nisso. Aproveita também e já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sair vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!